a cruz do rei. De onde eu tirei essa ideia? Alguns vão me perguntar de onde eu tirei essa ideia. A King's Cross é, na verdade, a estação mais famosa de trem no mundo. Uma estação muito destacada, muito procurada. Quem vai a Londres tem que passar pela King's Cross. Você vai lá, uma ideia de fazer um embarque nacional, e vai procurando alguns estados da região, vai para os estados, volta, passa por essa mega estação. Um monumento, eu diria que é um ponto turístico. Eu não sei se o semelhante a ela, talvez aqui no Rio de Janeiro, fosse a antiga Leopoldina, ou então a Central do Brasil, mas que não chega aos pés da relevância desse tipo de estação, no que seja o transporte dos trens em Londres. Essa King's Cross, ela dá, na verdade, uma inspiração àquela senhora J.K. Rowling. A J.K. Rowling, ou seja, a Joanna Rowling, ela vai escrever todas aquelas crônicas do Harry Potter, e quando ela vai imortalizar uma estação de trem dentro daquele livro do Harry Potter, toda aquela série, você vai encontrar o nome da estação, King's Cross. Eu estive com a minha esposa na Universal, a gente foi fazer um passeio lá por dentro, né? Na Disney nunca fui, não pretendo passar, mas na Universal eu fui, por curiosidade daqueles grandes épicos que a gente conhece. E quando cheguei lá na parte lá do Harry Potter, tem lá toda uma estrutura, e o que me chamava a atenção é que, mais uma vez, a réplica, o conceito da estação estava lá, a King's Cross, como sendo a cruz do rei, um referencial para aqueles que estavam notando ali aqueles livros e notando aquela série da literatura. Se você acha que eu me inspirei nesses temas ou nessa estação para colocar o título do sermão, A Cruz do Rei, você está enganado. Eu me inspirei neste livro que está aí, neste livro. Eu recomendo a compra do livro e faço até aqui, em nome da Universidade da Palavra, uma resenha para você, de que você não deve passar para a eternidade sem ler um livro como esse. Eu leio o Evangelho de Marcos a vida inteira, sempre li o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é aquele livro que você lê num dia, né? Eu consigo sentar, parar um dia, uma horinha, 2, 3 horas, você vai lá, quando vê o Evangelho terminou. É muito curtinho, é muito compacto. E para estudar, você vai estudando ali com 2, 3, 4, 5 horas um capítulo, você consegue fazer um bom trabalho de estudo, com 1 ou 2 semanas, você quase que fecha um bom conceito do livro. Mas por mais que eu tenha estudado, feito exegese, procurado comentaristas, e tenho muitos comentários sobre o livro, o melhor comentário, pastor Lucas, que eu já li sobre o livro de Marcos é a cruz do rei. O nosso reverendo Tim Keller, que é um cara fenomenal, né? Alguns têm dito na internet que dele eles são gado, né? São ovelha, né? Porque o camarada é realmente uma inspiração em tudo que diz, em tudo que faz, em tudo que escreve. Ele consegue nessa obra fabulosa, irmãos, contar a vida de Jesus em verso e prosa. Ele consegue fazer teologia prática. Ele consegue tratar de questões difíceis, das dualidades que estão ali, dos conflitos que estão no livro, e consegue contar isso com uma simplicidade que qualquer pessoa comum entende e ao mesmo tempo deseja absorver como prática para a sua vida cristã, ou seja, como teologia prática para colocar como experiência diária. Fica a dica aí para quem está na Universidade da Palavra, que esse é um dos livros que você precisa comprar, você precisa ler, se você quer conhecer o Evangelho de Marcos, talvez a melhor exposição. Eu, de uma página deste livro, quero destacar uma página, frente e verso, tiro praticamente todas as ideias que me vieram à memória, quando eu li o livro, e obviamente quando cheguei na mensagem da cruz, quando cheguei naquela motivação de Jesus a anunciar a sua morte da cruz, eu olho para o livro e comecei a ler o comentário, o Espírito Santo me saltava ideias, impressões que não estavam no livro, mas que brotavam das ideias do livro, e eu disse, não tenho como não pregar sobre isso. Aquilo encheu meu coração, os olhos me saltaram com lágrimas, e eu me vi apaixonado naquele momento pelo Evangelho de Jesus, muito especialmente por compreender naquela página, uma página e meia do livro, quando ele trata do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, como o sacrifício voluntário de Jesus na cruz do Calvário é sim uma experiência de fé para cada um de nós, e ao mesmo tempo o motivo pelo qual nós devemos compreender aquele ato de doação de Jesus e vivê-lo na sua essência e absorvê-lo na nossa prática e reverenciá-lo em toda a nossa conduta e em nossa prática cristã. Por isso eu queria convidá-lo a ler comigo Marcos 10, de 32 a 34, quando o Senhor Jesus, em conversa com os discípulos, vai narrar e vai apresentar para eles o momento em que ele vai passar pela sua morte vicária. Vamos ler o texto, eu coloquei no slide, você pode passar adiante, por favor.
Está pequenininho lá, não está? Então não vai ajudar, mas deixa aí. Vamos à Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia, Marcos 10, 32 a 34. Eu vou ler aqui na versão que está na tela, e você, por favor, acompanhe na sua Bíblia, Marcos 10, 32. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo a Jerusalém, disse Jesus, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Irmãos, quem está falando isso aqui? Pergunto, quem está falando isso aqui? Quem está dizendo isso aqui? Quem? Está todo mundo com medo. Ficaram na dúvida, pastor Lucas. Alternativa A, Jesus. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Jesus. Alternativa D. Todas as anteriores estão corretas. Vamos lá. Vamos lá. Quem está dizendo isso aqui? Ah, ficou mais fácil. Tem que ser didático. Tem que ser didático. Quando olho para isso aqui, irmãos, eu não sei os irmãos, me causa espanto. Me causa espanto. Olha, nós estamos subindo para Nova York. A gente vai no roteiro para Miami, para as praias de Miami. Vamos fazer um tour pela Califórnia. A gente vai curtir um pouquinho na Universal, passear pelos parques da Disney. Depois vamos dar um pulinho nas praias do Caribe, voltamos ao Brasil. Isso é uma narrativa até interessante para alguém fazer. Você está num grupo de 12 pessoas, não é? É um negócio interessante, meio vaidoso, meio ostentação, mas é interessante fazer, não é? Agora vamos lá, você está com 12 pessoas, andando com elas, ensinando, falando de caminhada com Deus, de vida com Deus, discipulado, crer na palavra, o Messias esperado, assunto do dia. Vamos lá. Estamos subindo a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, todo o sistema religioso sendo contestado ali, aos mestres da lei, tudo que eles estão ali vendo da lei está sendo jogado em xeque. Eles aí pensa assim, vão aplaudi-lo, vão saudá-lo, vão elogiá-lo, vão dar um título, né? Doutor honoris causa na Universidade de Jerusalém. Não, eles vão condená-lo à morte, o entregarão aos gentios. Aí vem para piorar, se você achou que estava ruim, né? Imagina todo mundo já engasgado com aquela notícia. Zombarão dele, cuspirão dele, açoitarão e o matarão. 3 dias depois ressuscitará. É um fio de esperança. Mas veja bem, é muita notícia ruim para um dia só. Quando lemos os textos mais antigos do Antigo Testamento e também os textos mais antigos dos historiadores sobre as culturas mais remotas da humanidade, nós encontramos naqueles livros deuses absolutamente sedentos por sangue. Na Bíblia você encontra deuses que estão lá sedentos por sangue. Você tem gente, criança sacrificada a Moloque, não é? Você tem muita coisa nas culturas que demonstram que aquelas divindades eram adoradas e muitas delas reverenciadas com sangue, com vidas, com sacrifício humano e com muitas coisas que a história registra. Quando olho para o nosso texto sagrado, a pergunta que faço é: qual é a diferença do nosso Deus para esses deuses? Na Ilíada de Homero, veja lá, Agamenon, ele não consegue bons ventos para chegar a Troia. Estão seus navios no meio do mar, estão passando grande tormenta, grande tempestade. Agamenon atribui aquilo às divindades. Sabe como é que ele soluciona o problema? Ele sacrifica a própria filha. E veja que então na mitologia, o sacrifício da filha, o derramamento do sangue da filha de Agamenon é então toda a condição dele navegar, chegar a Troia e da batalha de Troia, veja lá, sair vitorioso. Quando lemos sobre a morte de Jesus, o que nós fazemos hoje ao ler sobre a morte de Jesus é correr o risco de que nossa mente, irmãos, esteja atenta a essa narrativa cruel de uma divindade que pede sangue, de uma divindade que busca sangue e que requer pelo sangue, pela crueldade, o sacrifício dos homens. Quando lemos isso, me assusto quando, por exemplo, penso que o texto do Novo Testamento, e a gente tem que pensar nisso, começa com um homem chamado Abraão, que Deus vai chamá-lo Abraão, e se revela a ele dizendo que ele vai ter um filho, um único filho da promessa, mas quando aquele filho já está mais maduro, Abraão é chamado por Deus e diz: Abraão, sobe ao monte Moriá, e entrega seu filho, seu único filho, em o que, irmãos? Sacrifício.
O que pode libertar a minha mente desse tipo de postura de que o nosso Deus é um Deus, então, que vai cobrar, então, esse tipo de sacrifício de sangue? Eu já me liberto da ideia, porque veja que no altar, o próprio exemplo de Isaac demonstra que Deus já tinha um cordeiro substituto. E que ele já vinha naquele ato de subir com Abraão, aquele altar de sacrifício, de fazer com que ele descesse de lá com um novo exemplo para as nações, que o nosso Deus tinha um modelo diferente de adoração, que na última hora, na hora derradeira, ele iria prover um sacrifício, o próprio Deus, o nosso Deus, iria prover a solução. Mas veja, essa resposta ainda não me é suficiente. Se Deus de fato é um Deus de amor, por que ele então não perdoa todo mundo? Sabe, pastor Felipe, é aquela pergunta que se você fizer no seminário, todo mundo vai tirar 0. Se Deus é um Deus de amor, por que ele não perdoa todo mundo de uma vez só? Por que então sacrificar Jesus, derramar o sangue de um homem inocente na cruz do Calvário, se então vão dizer que ele, o nosso Deus, é um Deus sanguinário? Não seria mais fácil então perdoar e o próprio Deus, de sua grandeza e soberania, lançar lá um decreto de perdão? Para início de resposta, irmãos, o nosso autor, no comentário do Evangelho de Marcos, Tim Keller, vai dizer que Jesus não teve que morrer, veja, apesar do amor de Deus. Mas Jesus teve que morrer por causa do amor de Deus. Isso faz toda a diferença. E se você não entendeu, eu vou explicar nas próximas horas que aqui vamos passar. Jesus não teve que morrer apesar do amor de Deus, mas teve que morrer por causa do amor de Deus. A sua pergunta é, por que é que teve que ser assim? Coloca para mim o primeiro slide do ponto dessa noite. Todo amor que transforma vidas se transforma em sacrifício substitutivo. Vamos ler na tela todos juntos para a gente começar a entender a tese. Vamos juntos? Todo amor que transforma vidas se transforma substitutivo. Dou graças a Deus que você até agora não entendeu nada e coisa nenhuma, porque realmente é difícil mesmo. Alguns já estão começando a se iluminar, e aqueles que comigo já leram dessa tese do autor, obviamente que vão ter aí uma facilidade tremenda. Mas veja o que significa este ensino para nós, ele faz toda a diferença. Vamos entender que todo amor que transforma a vida se transforma em sacrifício substitutivo como? Primeiro, amar uma pessoa cuja vida é certinha não custa nada. Não lhe custa nada, por quê? Porque esse amor não precisa suprir nenhuma necessidade da outra pessoa ou da outra parte. Esse tipo de amor por uma pessoa certinha, que faz tudo direitinho, que não lhe incomoda, não lhe custa nada, na verdade é muito mais um deleite, um prazer, ou seja, e em nada será considerado por Deus ou por nós um sacrifício. Imagina amar o pastor Lucas, é fácil, não dá trabalho, doce, simples. Pastor Felipe, fácil. Sua humildade, submissão, sua fidelidade, seu carinho, não é? Imagina agora vamos lá, Angélica amar um tal de Carlos Elias. É complicado, irmãos. É complicado. Eu falo para Deus, Senhor, o Senhor me deu um anjo mesmo, Maria Anjo, né? Mary Anjo, porque sujeito complicado sou eu. Cheio de necessidades, cheio de manias, um homenzinho lá do interior, né? Nariz empinado, cheio de história, né? E quando eu vejo a minha esposa lá, perseverando, irmãos, são 32 anos do meu lado. Eu olho, amor o quê? Sacrificial. Porque amar, irmãos, amar perfeitinho, perfumado, bonzinho, é fácil. O difícil é amar quando você tem que se sacrificar pelo outro. O próprio Senhor Jesus chega a dizer essa ênfase sobre o que significa amor sacrificial e substitutivo, quando ele diz em Mateus 5,46, se amarem apenas, Mateus 5,46, se amarem apenas aqueles que os amam, ele diz, que recompensa receberão? E ele chama de amor de cobrador de impostos. Cobrador de imposto faz isso. O que ele está dizendo é que cobrador de imposto ama porque tem interesse. No final do mês ele quer o salário dele e a comissão dele. Né? Tem gente que acredita no amor de gerente de banco. Vai lá, vai. Se for o Felipe, ainda vai. Né, Felipe? É meta, não sei o que e tal. Eu falo, se não é um amigo próximo, irmão, corra dele. Porque vai deixar no banco a metade do seu salário. Né, Lucas? E já saiu de lá faz tempo. Eu estou falando com uma linguagem muito comum e muito colocada, porque essa foi a linguagem de Jesus ao dizer, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa tem? Veja, o cobrador de imposto faz o mesmo. Captura e busca, porque ele tem todo interesse.
mas não ama no sentido de que, se for preciso, se doar a você ou se dar a você, ele não vai amá-lo. Agora veja, amar uma pessoa que tenha muitas necessidades, amar alguém que tenha muitos problemas, amar emocionalmente alguém ferido, amar afetivamente alguém que se sente prisioneiro e perseguido, com certeza isso vai custar muito, vai custar caro, vai custar muito sacrifício, meus amados irmãos. Isso exigirá de cada um de nós que ama esta pessoa com necessidades, com problemas e com dificuldades, exigirá de nós dedicação e total sacrifício. Ninguém consegue amar uma pessoa assim sem que sofra algum tipo de impacto, sem que tenha que pagar um alto preço. Eu lá agora, para subir aqui para a sala do diaconato, conversava com um dos nossos diáconos, o casal JM. Ele me dizia de sua batalha para levar o seu cunhado. Ele casou com a sua esposa, e ao casar com sua esposa, ele ama a família dela, e ao amar a sua esposa e a família dela, um cunhado está doente. Então esse homem levanta 3 da manhã, e corta pão, e passa pão, e faz café, e bota no carro, e com o salário do bolso, com o sustento do carro, pega seu combustível, vai à cidade, leva o seu cunhado, passa no hospital, volta, faz sua agenda 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e ora, e pede a Deus forças para fazer isso. O que eu estou dizendo é que Jesus nos afirma que esse tipo de amor sacrificial impacta e modifica uma vida. Amém, irmãos? Não há chance de impactar a humanidade, não há nenhuma condição de impactar o homem ou de mover um coração duro do nosso semelhante, se não amarmos nesta dimensão, se não amarmos com esse tipo de sacrifício. Quando alguém me pergunta por que Jesus Cristo morreu e se entregou na cruz do Calvário por nós, eu digo, porque somente o amor sacrificial de Jesus, e ali a sua condição de ser um substituto de cada um de nós, daquela cruz e dos nossos pecados, nos dá a dimensão exata do quanto Deus se sacrificou por nós, pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Isso muda radicalmente a nossa interpretação daquela cena de horror. Isso muda radicalmente a nossa visão do que está acontecendo na cruz do Calvário. Porque muitos vão olhar para a cruz do Calvário na ideia de ira. Muitos vão olhar para a cena do Calvário na ideia de justiça, na ideia de punição e também ali então de justificação. Mas veja, tudo isso, irmãos, em relação ao pecado. Veja, em relação ao pecado, um Deus irado contra o pecado, uma justiça de Deus dirigida contra o pecado, né? Uma punição de Deus direcionada para o pecado, mas para o seu Filho, irmãos, ele está ali, o seu Filho Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele está ali voluntariamente. A Bíblia diz que ele mesmo se entregou, e ao se colocar ali, ele só tem um motivo para estar ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não há que se chamar o nosso Deus de um Deus sanguinário, mas de um Deus amoroso. Não há que se chamar o nosso Deus de um Deus abusivamente corrompido ou distorcido, que vai levar então pelos sacrifícios das provas de sangue as pessoas a Ele. Veja que eu estou dizendo, comparado aos deuses do outro lado, aos deuses das outras religiões, nós estamos tratando do sacrifício de Jesus como uma entrega voluntária, como uma entrega de amor, de quem amou aqueles que realmente não mereciam o seu amor, por isso um amor tão sacrificial. Quem de nós iria mudar a história das nossas vidas? Quem de nós teria as condições de reescrever a sua própria história? Nenhum de nós. Mas Cristo na cruz do Calvário, ao doar-se por nós em amor sacrificial, provou o quanto Deus nos ama. Não há ser humano que não esteja ferido nesse mundo. Assim, toda a humanidade, como nós a conhecemos, está carente e precisa do amor de Deus. Mas somente o amor sacrificial de Cristo pode atender às necessidades dessa humanidade carente. Por isso, irmãos, eu creio que a única forma de expressar amor verdadeiro pelo homem é o amor substitutivo. Quando você toma a dor do outro, quando você absorve a dor do outro e sofre por ele. Só podemos receber o amor de Deus e compreender o amor de Deus quando entendemos o que significa o amor substitutivo. Pensa no amor de mãe. Pensa no amor de mãe. Quantas mães, irmãos, que já doaram e deram a vida dela pelos seus filhos? Pensa no amor de mãe. Quantas mães deixaram de comer para dar o que tem de melhor aos seus filhos?
né? Eu converso com mães, e já estou há muitos anos no Ministério Pastoral, que dormiram com dor de dente, mas o filho não tinha, tinha todo o tratamento dentário. De como isso, irmã? Porque eu preciso cuidar do meu menino, ele é muito frágil, ele é pequeno. De que amor incondicional. E veja, muitas vezes, do filho até um amor dirigido a alguém que não merece tanto. Porque não lhe dava honra, não lhe dava respeito, não lhe prestava reverência, ao contrário, lhe dava era muito trabalho. Mas aquela mãe sabia que aquele indivíduo só seria mudado pelo seu amor sacrificial. Sabe, irmãos, a frase que marca, pode voltar ao slide anterior, por favor? A frase que marca o sermão desta noite é: no sacrifício está a essência do verdadeiro amor. Vamos repetir todos juntos? No sacrifício está a essência do verdadeiro amor. O amor de Jesus é sacrificial. O amor de Jesus é substitutivo e é doador. Por quê? Porque no sacrifício está a essência do verdadeiro amor. Eu não quero fazer propaganda das séries do Harry Potter, e jamais eu faria. Os irmãos sabem por quê, os irmãos sabem que eu combato muito daquelas magias e feitiçarias. Mas veja bem, alguns me perguntaram, por que aqueles jovens, aquelas multidões se aprisionam na literatura? Irmãos, aquela gente sabe o que faz. Eu e a Angélica já nos perguntamos uma vez, por que nós nunca vimos um filme inteiro? Nós nunca vimos, né? Passa um pouquinho, 10 segundos, a gente já desliga, vai para outra coisa. Não é uma coisa que nos apetece na TV, aquilo me incomoda, eu não gosto. Mas a literatura eu leio, e faço questão de afirmar para os irmãos que eu sou da literatura e gosto dos livros. Por que tenho que ler? Eu sempre me impressionei, por que um menino pega, por exemplo, o livro de Ruth, dura 1 minuto e não consegue ler? Eu fiquei perguntando, o que tem lá que neste livro tem que o atrai? E o menino pega às vezes a genealogia de Mateus, ele lê 10 segundos, interrompe, ele não continua, mas ele pega um livro como lá, a Pedra Filosofal, e ele destrincha, depois ele compra a capa, ele compra a vara, né? E ele sai percorrendo aquele mundo. O que está lá? Dentro da leitura que fiz da Pedra Filosofal, o que me chama a atenção é como essa gente compreende os conceitos que nós entendemos, irmãos, da nossa fé e de nossa religião. No primeiro livro da série tem um vilão chamado Lord Voldemort. Nome feio, né? Lord Voldemort é o nome traduzido para a nossa estrutura do português. Esse Lord Voldemort, como vilão, tenta matar o Harry Potter, mas ele não consegue. Ele se aproxima, ele tenta, ele chega perto, ele faz algumas investidas, mas quando ele se aproxima, ele sente dores terríveis. Ele sente artrose, artrite, qualquer coisa do tipo, né? E o negócio lhe incomoda tanto que ele tem que deixar o intento de perseguir o Harry Potter para não matá-lo, para que aquela dor cesse. Quando Harry Potter se sentiu protegido por alguma coisa que ele não sabia o que era, e percebeu que esse tal Lorde não tinha alguma atuação sobre ele, ele foi perguntar a seu mestre na sala de aula: mestre, por que esse então vilão tenta me matar, mas quando ele tenta, ele não consegue? O então mentor responde para ele: sua mãe morreu por você. E ele disse, o que é que isso significa? Ele disse, um amor tão poderoso assim, deixa uma marca poderosa em qualquer pessoa, deixa uma marca poderosa na relação entre as pessoas. Esse tipo de amor é uma proteção poderosa que ninguém pode quebrar. Entenderam o que eu estou dizendo aqui? Se uma pessoa comum consegue transmitir um conceito como este a um menino, a um adolescente ou a um jovem em qualquer literatura, o que eu estou dizendo é que o Evangelho, muito antes do que essa senhora tentou e produziu o seu livro e ficou bilionária com ele, o que o Evangelho está dizendo é que o Senhor Jesus só foi para a cruz do Calvário, que o Senhor Jesus só abriu os seus braços e disse está pago, que o Senhor Jesus foi ali por vontade própria para doar a sua vida por gente que não está nem aí para ele, que nesse momento está aí por fora fazendo todo tipo de coisa errada, mas ele morreu. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que, irmãos? O seu único filho. E aquele sacrifício tão grande é, na verdade, a nossa única fonte de proteção contra o poder do mal, contra a ação das trevas, contra o domínio do maligno, porque aquele amor é um amor sacrificial. Ele foi feito no nosso lugar, ele foi feito por nós. Eu posso afirmar, Jesus morreu por você. Diga assim, Jesus morreu por mim. Isso tem poder. O universo vai provar e comprova, Deus assim fez. Isso está aí na teologia do mundo. O Senhor morreu por cada um de nós, por isso o sangue de Jesus tem tanto poder. Amém, irmãos? No sacrifício está então o quê? A essência do verdadeiro amor. Deus é amor, diz a Bíblia. Deus decidiu amar o homem e dessa forma procurou vir ao mundo para resolver de uma vez por todas o problema do mal no homem, o problema do pecado que afetava todo o homem.
É por isso e por causa desse amor pelo homem que Jesus teve que fazer um sacrifício substitutivo. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Por que todo amor se transforma? Por que todo amor que transforma vidas se transforma em sacrifício substitutivo? É fato, porque isso é real. O amor que transforma vidas se transforma em sacrifício substitutivo. Na cruz estão nossos pecados. Eles são alvos da ira de Deus, da justiça de Deus. Eles são o motivo de toda aquela punição e de todo aquele horror no Calvário. Tudo isso está na direção do pecado. Mas veja, na cruz está Jesus. Ali está Jesus voluntariamente. Está Jesus inculpável. Está Jesus puro, santo e bom, decidindo voluntariamente amar todo ser humano, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Um sacrifício assim só pode ser por amor. Até aqui então aprendemos que o sacrifício de Jesus é voluntário. Mas tem uma segunda pergunta que quero responder aqui. Por que a morte de Jesus na cruz é então sacrificial? Se é voluntária, se é por amor, por que ela tem que ser sacrificial? Pastor, não tem outro jeito? Vamos à segunda tese. Na criação, Deus disse o quê? Haja luz. O que aconteceu? Na criação, Deus disse, terra produz. O que aconteceu? O que aconteceu? A terra produziu. Na criação, Deus disse, haja, houve. Na criação, Deus disse, produza, produziu. Na criação, Deus disse, exista, existiu. Por que Deus simplesmente então não diz, vamos lá, haja perdão? Ué, por que mudamos o nosso plano diretivo? Por que mudamos então a nossa ideia de que a criação não pode ser pelo mesmo poder de quem fala, também o perdão pelo poder de quem então exerce e declara? Não é assim que o perdão funciona. Vamos voltar à criação. Deus criou o mundo num abrir e fechar de olhos. Foi um lindo processo da criação. Ele olhou tudo no sexto dia e viu que era muito o quê? Muito bom. O primeiro processo da criação é magnífico. O primeiro processo da humanidade é lindo. Mas veja, tem Deus, tem toda uma liberdade, tem toda uma interação, tem toda uma instrução, mas tem o quê? Rebelião. Os homens não aprenderam a amar a Deus. Vamos ao segundo processo da criação. Não é mais no jardim, ou seja, passa pelo jardim da ressurreição, mas começa no Calvário. O segundo processo de nossa criação passa pelo Calvário. É lá que nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. Ali Deus recriou o mundo, um homem a partir da crucificação. Mas foi um processo lindo do jardim ou foi um processo de horror, irmãos? De horror. Um processo de horror, um processo terrível. A sua pergunta é, por que, pastor? Segunda tese. O amor que realmente transforma e redime. Veja que a segunda tese é consequência da primeira. O amor que realmente transforma e redime sempre é um sacrifício substitutivo. Eu vou dizer a mesma coisa para reforçar a mesma tese e concluir a mesma conclusão. Deus sabia que somente um amor sacrificial iria impactar o homem, iria mover o homem, iria informar o homem o quanto ele, Deus doador, o ama. C.S. Lewis, irmãos, um dos grandes autores da nossa literatura para cristãos, ele escreve uma obra intitulada O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vocês já viram isso aí nas Crônicas de Nárnia. Quem compra aquela obra toda, as Crônicas de Nárnia, na verdade, me parece que é o primeiro volume, não é? É logo o primeiro volume, o primeiro assunto, não é? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Na cena lá, em que ele fala sobre a salvação e a questão do leão, olha o que ele diz, tem aí na tela. Vamos ler juntos? Todos juntos? Quando uma vítima voluntária, que não tiver cometido nenhuma traição, for morta em lugar do traidor, a mesa se partirá e a própria morte começará a operar em sentido o quê? Inverso. Irmãos, quando aquela mesa se quebrou, a história no reino de Nárnia mudou. Se um filme, um desenho, uma literatura, um autor, um homem conseguiu perceber a dinâmica do evangelho, como nós não a percebemos? Nós precisamos percebê-la ali, irmãos, no universo da cruz. Essa mensagem está naquela cruz. Dois salteadores, um zombador, um dando risada, um desdenhando desta cruz, o outro humilde, reclamando e dizendo ao outro, não temes a Deus, está você na mesma condenação que eles, sabendo culpado, por misericórdia, clama e diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares o quê? No teu reino.
Quando entrares no paraíso, Jesus Cristo disse: na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Numa cena de horror, um resgate de uma vida que viveu da bandidagem, que o próprio texto diz que viveu de ser um salteador, uma pessoa que fez o mal, mas que naquele momento encontrou na cruz e na pessoa de Jesus um evangelho diferente, um sacrifício de graça, um sacrifício doador. Essa é a missão que Jesus Cristo assumiu para si. Essa é a missão que Jesus quer transmitir a cada um de nós e quer passar essa mensagem à igreja, no sentido de que ela precisa transmitir essa mensagem da cruz. Sabe qual é a missão de Jesus? Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Abra comigo Marcos 10, 45, vamos aplicar o texto de onde nós tiramos os versículos que lemos o sermão no início. Vamos a Marcos 10, 45. Terminamos no verso 34, agora vamos a 45. Marcos 10, 45, ele diz: porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para o quê? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tantas versões, eu acabo me confundindo aqui. Eu li umas 10 hoje, e esta começa totalmente diferente, né? Para dar a sua vida em resgate de muitos. O que isso significa? Jesus, irmãos, olhe para mim. Jesus foi uma vítima voluntária. Ele não morreu sofrendo merecida punição. Ele sofreu oferecendo sua vida como substituição pelos nossos pecados. Por isso, sua morte tem poder de remissão. E foi através da remissão que Deus extinguiu a nossa dívida. E com o sangue de Jesus, Ele quitou a dívida do pecado para com Ele. Amém, irmãos? Veja o que significa o que Jesus anunciou como sendo a sua missão: dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. O grego aqui é lutron. Quem não sabe, pergunta ao pastor Lucas, mas ele vai confirmar. E se você não entender, porque ele está falando grego. Lutron. A palavra lutron, resgate grego, significa comprar a liberdade de um escravo, libertar definitivamente um prisioneiro. Quando alguém comete o resgate, ou se compromete ao resgate, ele diz lutron: compro sua liberdade, liberto você e o faço definitivamente. Na cruz do rei, nós aprendemos que quanto maior o valor a ser pago, maior será o sacrifício a ser feito. Esse será o preço a ser pago pela liberdade daqueles que estão escravizados. Vou repetir: quanto maior o valor a ser pago, maior será o sacrifício a ser feito. Esse será o preço a ser pago pela liberdade. Nós também precisamos passar pela cruz, tomar cada dia a nossa cruz, a cruz que é um princípio do evangelho, e segui-lo. Que cruz é essa? Será uma cruz de madeira? Será uma cruz construída por nós mesmos? Ou uma imitação de Calvário, onde eu perfuro minhas mãos e me crucifico? Jamais. Quando Cristo nos chamou a tomar cada dia a sua cruz e segui-lo, Ele nos chama a tomar posse do princípio da cruz, de sua missão, de sua vida como um amor de substituição e de sua vida como um sacrifício absoluto, de um amor sacrificial. Nossa missão deve ser a mesma: resgatar, lutron. Deve ser a mesma: aceitar que Cristo com o seu sangue nos resgatou e pagou o preço para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Veja o que Jesus Cristo disse aos discípulos numa conversa interessante que estavam tendo ali, Tiago e João. Abra comigo Marcos 10, 35. Tiago e João estão conversando, e depois de ouvirem aquele duro discurso sobre Jesus morrer e ser açoitado, que Jesus seria cuspido, seria morto e depois ressuscitado, olha o clima. O clima mudou. O assunto agora de Tiago e João não é a morte, não é o choro, não é o luto ou a desesperança. Tiago e João começam a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Aí Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Concede-nos na tua glória que nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Aí vejamos o que o Senhor Jesus coloca como resposta ao então Tiago e João e ao seu pleito de sentar do lado dele, com um destaque em poder e glória. Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Veja a outra versão. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Agora Jesus diz: assim será conosco
Não. Ele diz, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o quê? Quem quiser ser importante entre vocês deve se tornar o quê? Servo. Marcos 10, 43. Por favor, coloca o texto direitinho. Marcos 10, 43. Na sociedade, irmãos, como a sociedade funciona? Na sociedade, a maioria das pessoas tenta influenciar as outras. E a maioria tenta influenciar as outras pessoas para quê? Elas querem conseguir o que elas querem. Elas querem conseguir o que elas precisam. É um tal de se aproximar de gente que tem alguma influência, porque de alguma forma você pode se aproveitar da influência do outro para ter o quê? Mais poder. Pensa comigo, camarada tem um canal de TV, ele quer fazer sucesso. Ele chama gente desconhecida ou gente famosa? Desconhecida ou famosa? Ele procura poder, ele precisa de projeção. Jesus está falando sobre isso aqui. Os governantes, veja lá, os governantes das nações dominam. As pessoas importantes exercem sobre elas o seu poder. É assim que funciona o mundo. Na sociedade, a maioria das pessoas tenta influenciar as outras para conseguir poder, para conseguir status, para conseguir o que está buscando. Esse domínio é o quê? Esse domínio é determinante para estabelecer o poder e o controle. Assim funciona o mundo, irmãos, há milhares e milhares de anos. Assim se consolidam os grandes impérios. Assim os grandes ditadores que estão pelos países aí procuram alianças de conchave e proteção, porque o esquema é poder e domínio. Quando Jesus Cristo vai conversar sobre aqueles homens, sobre cruz, sobre amor sacrificial, e eles se arvoram a sentar na glória, numa posição em glória, Cristo os lembra de sua missão. Eu vim dar a minha vida, o quê? Em resgate de muitos. Então Jesus Cristo diz, perderam a visão da missão, por favor estejam atentos. Marcos 10, 43, não será assim entre vós. Jesus não queria gente procurando poder, Jesus não queria gente procurando domínio, Jesus não queria gente exercitando e buscando autoridade sobre as demais pessoas. Jesus queria pessoas servindo as pessoas. Ele queria que as pessoas olhassem para a cruz, olhassem para o seu amor doador e sacrificial e buscassem na cruz a imitação para a sua vida. Do que Jesus então está pedindo e o que Ele deseja que nós façamos? Será que Jesus quer que nos afastemos da sociedade? Vamos para uma caverna, todo mundo vira um ermitão, porque aqui fora o negócio é poder, status, dinheiro, né? Se tem um pastor de uma igreja grande, os políticos sentam no banco para poder procurar voto, né? Assim, arruma um jeitinho de levá-lo numa grande entrevista para atrair, né, pastor Lucas, a audiência, como se nós fôssemos inocentes, quando todos os esquemas que o mundo então nos propõe e tenta colocar sobre os nossos ombros. O Senhor Jesus foi enfático, não será assim entre vós. Mas Deus com isso não ensinou então, e não disse que devemos odiar os nossos governantes, não disse que devemos nos afastar deles, não disse, na verdade, que devemos estabelecer com essa gente uma relação vítima e opressor. Não foi isso que Jesus disse. Na verdade, Ele disse, não será assim entre vós. Eu quero usar como exemplo, irmãos, o texto de Jeremias 29. Abra comigo Jeremias 29, a partir do verso 4. Eu quero tirar o exemplo que já é a conclusão desta mensagem. Jeremias 29, versículo 4, nos diz que o povo de Israel estava totalmente exilado na Babilônia. O povo de Israel está exilado na Babilônia, nas mãos de um império opressor, que estava expandindo o seu poder, e enquanto expandia o seu poder e o seu domínio, enquanto expandia a sua vaidade, o seu orgulho, foi utilizado como chicote de Deus para disciplinar a nação de Deus, o povo dele. Então veja, tem um governante orgulhoso, vaidoso, expandindo o seu poder, fazendo o que acha, fazendo uma espécie de domínio pela vaidade, pelo poder e pela autoridade, mas ele, veja, nada mais é do que um chicote das mãos de Deus para corrigir o seu próprio povo. O povo de Deus vai ao cativeiro, e você pergunta, quando o povo vai para o cativeiro, punição de Deus é direcionada ao povo, correção de Deus é dirigida ao povo. Nós sabemos que todo aquele exílio e toda aquela invasão é fruto da infidelidade daquele povo para com Deus. Aquilo é ato da justiça de Deus. Agora veja, tem alguma coisa de amor relacionada nisso? Atenção, porque a pegada está em compreender isso.
Tem alguma coisa de amor aí? Uma nação invade outra, bate, chicote, corrige, pune pelo pecado, mas veja, exercitando orgulho, poder, vaidade, tudo contra o que Deus ensinou. Aí veja como Deus está agindo, como a cruz está erguida, como ela vai se erguer, irmãos, no meio de uma grande justiça, como foi com Jesus. Pensa comigo. Um homem inocente, puro, santo, justo, bom, não acharam condenação, vão votar as penas, não tem, o sujeito lava a mão, tem um bandido lá, um sem vergonha lá, solta o bandido ou solta Jesus? Solta quem, irmãos? O bandido. Quem pode dizer que aquele dia de crucificação é um ato de justiça? Está ali, preste atenção, a maior injustiça do mundo, mas está ali o ato de maior justiça de Deus. Amor incondicional. Preste atenção. Um povo invadido, corrigido e punido pelo seu pecado, vai a outra nação. Qual é a postura? Primeiro, eles vão se fechar como povo, vão viver isolados da sociedade, vão se trancar, eles serão ermitões, serão uma nação independente dentro daquele próprio país, eles vão criar um paizinho dentro daquele país. É uma opção. Vai para São Paulo, tem um bairro chinês lá, não é assim? Negócio doido lá. Eu cheguei em São Paulo, estava andando em São Paulo um dia lá de carro, daqui a pouco eu entrei, estou vendo os negócios chinês, poste chinês, dragão. Falei, saí de São Paulo para a China assim, em um segundo, é o bairro da Liberdade. Você vai para o sul, irmãos, tem comunidades, o cara não fala nem português, o cara fala a língua nativa dele lá. Falei, é Brasil isso aqui mesmo? O cartaz está na língua dele, o hotel, até o cardápio do restaurante está na língua. Eu falei, meu Deus, estou no Brasil. Falei, meu amigo, traz o cardápio em português. Porque o indivíduo está numa outra terra, mas vive como se na tua terra tivesse. Era uma opção. Opção 2. Poderiam se infiltrar, hein? Eles leram lá a Arte da Guerra, Sun Tzu, né? Hein? Leram lá, e eles podiam se infiltrar, então, infiltrados, usar táticas de guerrilha, derrubar o poder, tomar o país. É uma política, é uma filosofia. Tem gente que acredita que é uma boa postura. Vai lá, como infiltrado, vai tomando, vai minando a cultura, globalização. Quando vê, estamos no poder. Terceira opção, fazer o que Deus mandou fazer. Primeira opção, fechar-se como povo, viver isolado. Segunda opção, lutar, enfrentar, conquistar, tomar o poder. Terceira opção, fazer o que Deus mandou fazer. Irmãos, aqui eu vejo a cruz. Veja Jeremias 29:4. Vai me acompanhando, Jeremias 29:4. Assim diz o Senhor dos Exércitos ao povo que estava sendo punido, colocado no exílio para viver em outra terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que Deus falou? Vivam lá isolados dele. Façam guerra com eles. Tratem mal essa gente. O que Deus falou? Vamos ler aí? Construam casas. Habitem nelas. Façam o que, irmãos? Quer embelezar um lugar, planta jardim, né? Quer mudar o clima de uma casa, de um lugar, planta um jardim. Planta jardim como o quê? Dos seus frutos. Dá uma olhada no verso 6, irmãos, acompanhe. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. Deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não o quê? E não diminuam. Irmãos, 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende o quê? A prosperidade dela. Coisa maravilhosa, pastor Felipe. Para quem foi punido e corrigido pelo pecado da arrogância, pelo pecado da idolatria, porque pegava sacrifícios que eram para Deus e colocava aos pés de Baal e das entidades daquele tempo, para quem se mostrou rebelde contra Deus, irmãos, o chicote, a correção e a punição deixou, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa o quê? Escarnecer. Mas olha a chance de Deus agora para essa gente. Vocês vão para outra terra, mas vocês têm uma chance de amar substitutivamente. Vocês têm uma chance de amar incondicionalmente. Presta atenção, vocês têm uma chance de amar uma gente que não merece. Meu Deus. A cruz se erguendo ali. Uma geração que tem uma segunda chance de, no cativeiro,
explanar, irmãos, o fervor da cruz, o evangelho da cruz, amar e mostrar amor, e explanar o amor de Deus àqueles que a Deus ainda não conhecem. Porque, irmãos, aí veja como Deus está minando os poderes do diabo lá na Babilônia, que veja, é o império opressor, que domina pelo domínio, pelo poder, pela ostentação. Essa gente veria naquela gente submissa o Cristo crucificado, ainda que ele não estivesse na cruz. Veria o evangelho de um amor incondicional e sacrificial, de uma gente que decidiu amar, mesmo aqueles que seriam os seus algozes. Veja o exemplo de Jesus na cruz, irmãos, quando chicotadas e marteladas, e pregos, e palavras, e vinagre lhe vieram, ele olhou para a multidão, e a palavra de Jesus foi: queima, bota fogo, Jesus, nessa geração, bota logo um raio, inunda isso aqui, leva todo mundo. Foi assim, irmãos? Lá da cruz, para o seu maior inimigo, lá da cruz, para o seu pior algoz, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque não sabe o que faz. Quando vejo aquela geração de Israel no exílio, vejo claramente sua punição como chance de correção, mas o amor para com os babilônios numa chance de viver e de evidenciar um evangelho que seria apontado para eles na cruz, mas que precisava nascer nos corredores da Babilônia, porque aquela gente era aquele tipo de governante que ainda estão na mente de Pedro e João. Dá um lugar importante para a gente, Senhor. Dá um trono para a gente, Senhor. Dá uma cadeirinha lá de ouro no céu, Senhor. E ele diz: nossa missão é resgatar e buscar o que se havia perdido. E o povo de Israel aprendeu isso a duras provas, irmãos, mergulhando no exílio para amar uma geração que não merecia amor. Os babilônios dominados pelo orgulho, os babilônios dominados pelo seu poder, naquele momento, infectados por uma sede de dominação, viram, irmãos, em judeus, em pessoas simples que amaram e viveram naquela cidade, Cristos crucificados. Amor de Deus encarnado. É esta a cruz do rei que precisa ser erguida por todas as nações. Sabe, irmãos, o último slide que eu coloquei, o caminho para ganhar a verdadeira influência não é assumindo poder, é amando de forma sacrificial. O caminho para ganhar a verdadeira influência não é assumindo poder, é no sacrifício. Segunda linha, leia comigo: no sacrifício está a essência verdadeira do amor. E veja, terceira linha, no serviço expressamos nosso amor sacrificial. O que for maior entre vós, e o que quiser ser o maior entre vós, seja esse o quê? O que vos serve. Ao terminar esta mensagem, a pergunta é: o que Jesus fez com aqueles que o odiaram? Ele os amou daquela cruz. Ele disse simplesmente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao terminar essa mensagem, conta a história do conde von Zinzendorf. O conde Nicholas von Zinzendorf vai viver de 1760, pode segurar um pouquinho o slide, volta um pouquinho. Ele vai viver de 1700 a 1760. Ele é o fundador da igreja moraviana, já ouvimos várias vezes nesse mês aqui sobre ele. Este homem, irmãos, ele pegou toda a sua fortuna, um homem milionário. Ele pegou toda a sua fortuna e a investiu no reino de Deus, em obras para o reino de Deus, para as missões de Deus, para espalhar a mensagem de Deus. O que teria feito o conde Zinzendorf, um homem rico, com tantos poderes, com tanta influência, gastar sua vida, sua herança e sua fortuna para servir e amar a Deus? Ele mesmo respondeu essa pergunta dizendo que quando ele tinha 19 anos, ele foi visitar as capitais da Europa. O objetivo da visita à Europa era aprofundar e melhorar a sua educação. Quando visitava a galeria de Düsseldorf, quando dentro da galeria de Düsseldorf, ele se depara com esse quadro, esse sim, o quadro de Domenico Fetti. Quando ele vê a obra de Domenico Fetti, intitulada Esse Homo, o latim, olha o homem, ou eis o homem, naquele quadro então ele vai olhando e fica vislumbrado com Jesus, mas percebe um rei descoroado de coroa de rei, coroado com uma coroa de espinhos. E ele se pergunta: por que um rei coroado com as coroas de um rei troca sua coroa por uma coroa de espinhos? Ele se lembrou de toda a história de Jesus, dos evangelhos que tinha lido, da mensagem da cruz. Começou ali a chorar diante daquela tela e se emocionou ainda mais quando traduziu aquilo que está aí. Você não vai conseguir ler aí em latim,
embaixo da tela. Quando ele leu o recado, embaixo da tela, lá está a mensagem do pintor. Fiz tudo isso por ti, que fazes tu por mim. Fiz tudo isso por ti, que fazes tu por mim. Esta mensagem inspira, em 1836, uma menina chamada Frances Ridley. Ela tem 23 anos. Ela ouve a mensagem da cruz, ela se sente impulsionada por ela. Ela escreve uma poesia ainda mocinha ali na traseira de um ônibus. Na poesia que ela escreveu, apenas a letra, ela disse: morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Ela termina a última estrofe de seu soneto a dizer: eu trouxe salvação dos altos céus favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Emocionada com o que fez, olhou e disse: não sei se significa nada. Amassou aquele papel e ia jogar fora. Por alguma inspiração de Deus, colocou no bolso. Foi visitar uma senhora que estava lá, bem já num asilo, jogada como um depósito de velhos. Aquela senhora no asilo começa a falar com Frances, aquela menina de 23 anos, e começa a falar do Salvador, do seu amor, e começa a lhe contar a história pela qual ela estava apaixonada por um Deus, por um Cristo que deu a sua vida por ela. E ela disse: eu não tenho como não olhar para a mensagem da cruz, eu não tenho como não olhar para o amor de Jesus, eu não tenho como olhar para a vida doadora de Jesus e não me incomodar, eu não tenho como olhar para a cruz e não fazer nada. Ela imediatamente lembrou que ela tinha acabado de escrever uma poesia e disse: por tudo que a senhora está falando, deixe-me dizer uma poesia que escrevi, veja se a senhora aprova. Ela leu a poesia: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Naquele momento, aquela senhora diz ter sido aquela melhor e maior poesia que alguém poderia escrever ao seu Deus. Aquela moça se encorajou. A senhora Havergal, como ela é conhecida e chamada hoje, já registrada nos livros, Frances Ridley Havergal, ela pega aquela letra, que então era só uma letra, entrega nas mãos do seu pai, Philip Paul Bliss, e então seu pai vai colocar uma harmonia, vai colocar uma música, e essa música ecoa desde o dia em que aquela moça tinha seus 23 anos, quando ela foi exatamente composta no ano de 1859. Até hoje a cantamos, até hoje a relembramos e a celebramos, a dizer: ninguém pode olhar para a cruz e não fazer nada. Ninguém pode não olhar para a cruz e não se incomodar. Um sacrifício tão grande, um sacrifício tão substitutivo, um amor tão incondicional, um amor tão sacrificial, tem que nos levar a fazer alguma coisa. Que Deus, com a mensagem de Cristo Rei, que Deus, com a sua mensagem da cruz, nos incomode. E a pergunta que faço está na tela: que fazes tu por mim?